Ganhava 30 mil euros por ano. Estava-o a pedir 50 euros emprestados ao meu pai, não para pagar uma dívida, não por uma emergência, para pagar uma consulta médica de 50 euros, porque o saldo da minha conta, a 4 dias do fim do mês, era de 37 euros. Chamo-me Rodrigo, tenho 33 anos, trabalho em consultoria de gestão em Lisboa. Falo neste canal sobre o que ninguém ensinou na escola: como gerir dinheiro com um salário real, numa cidade real, em Portugal. E hoje vou contar-te o que mudou desde aquela noite de novembro de 2021. Não mudou o salário, não mudou o emprego, mudou o sistema. E o resultado é que hoje, com exatamente o mesmo contrato de 30 mil euros brutos por ano, fico com mais 300 euros por mês do que ficava antes. Deixa-me voltar àquela noite. Eram talvez 22 horas. Abri a aplicação do banco para fazer a transferência da consulta e fiquei a olhar para o número: 37 euros. Tinha recebido o salário há 26 dias. Não tinha feito nenhuma compra extraordinária. Não tinha ido a nenhum sítio especial. Tinha simplesmente vivido o mês e tinha chegado ali. Liguei ao meu pai. É contabilista em Coimbra há mais de 30 anos e quando lhe expliquei a situação, ele ficou em silêncio uns segundos. Depois disse: Rodrigo, o problema não é o salário. Desliguei o telefone e não consegui dormir. Passei aquela noite a fazer contas de cabeça, onde tinha gasto o dinheiro. O aluguer, 650 euros. O carro, 340. O ginásio, 45. As plataformas de streaming, 32. O telemóvel, 28. Cada número parecia razoável sozinho. Juntos, somavam mais de 1.100 euros antes de comprar um único pacote de massa. Passei as semanas seguintes a tentar perceber o que ele quis dizer. Porque eu não estava a gastar em luxos. Não tinha dívidas de cartão de crédito. Não jogava. A minha vida era completamente normal. E mesmo assim, chegava ao fim do mês sem nada. O problema era este. Quando assinei o contrato de 30 mil euros brutos, dividi por 12 na cabeça e pensei que ia ganhar 2.500 euros por mês. Esse número não existe. Depois do IRS e da contribuição de 11% para a Segurança Social, o que cai na conta é cerca de 1.750 euros. Eu tinha construído um estilo de vida a pensar em 2.500 e estava a pagar as consequências todos os meses. Existe um nome para o que me aconteceu: adaptação hedônica. Estudada por Shane Frederick e George Lowenstein em Princeton, descreve o mecanismo pelo qual o cérebro normaliza rapidamente qualquer melhoria. O aumento de salário fez-me sentir bem durante talvez 6 semanas. Depois, tornou-se o novo normal. E as despesas tinham acompanhado cada euro. Quando li isto pela primeira vez, fiquei com uma sensação estranha, não de culpa, de alívio, porque aquilo que me tinha acontecido tinha um nome, tinha uma explicação científica e, sobretudo, tinha uma solução. Não era fraqueza de caráter. Era um mecanismo que acontece a toda a gente e que se resolve com estrutura, não com força de vontade. Apartamento maior, porque agora dava. Leasing de carro, porque era necessário para o trabalho. Jantares fora, porque merecia. Cada decisão com a sua justificação. Juntas, eram a razão pela qual estava a pedir 50 euros ao meu pai a uma quinta-feira de novembro. Nessa altura, liguei ao Tiago. Somos amigos desde o primeiro dia da licenciatura em Coimbra. Hoje, o Tiago tem 31 anos. É engenheiro civil no Porto. E se há uma coisa que sempre admirei nele, é a forma como é organizado em tudo o que faz. Processos, prazos, listas. No trabalho é impecável. Contei-lhe o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo e disse: Espera. Abriu o extrato bancário no telemóvel e ficou em silêncio.
Depois rodou o ecrã para mim mostrar. 340 euros de prestação de carro. Ginásio de 50 euros a que ia 2 vezes por mês. 4 plataformas de streaming. Uma aplicação de meditação que instalara em janeiro e abrira 3 vezes. Total de subscrições, 135 euros mensais, fundo de emergência, 0. Se perdesse o emprego na semana seguinte, tinha dinheiro para 2 meses. Lembro-me de olhar para ele e de pensar: este homem organiza projetos de engenharia com dezenas de variáveis, cria cronogramas, gere equipas, entrega tudo a tempo. E não tem um sistema para gerir o próprio dinheiro. Não porque não é capaz, porque nunca ninguém lhe ensinou que era necessário. Eu sei que tenho de tratar disto, disse ele, mas nunca sobra nada para tratar disto. Essa frase ficou-me na cabeça porque era literalmente o que eu dizia há 1 ano. Falei depois com a Mafalda. Conhecemo-nos há 6 anos, numa festa de um amigo comum, e tornamo-nos amigos desse fim de semana. Ela tem 34 anos, é professora de matemática no secundário em Braga, e existe uma ironia perfeita na situação dela. Ensina proporções e percentagens a adolescentes todos os dias e nunca tinha feito as contas ao próprio orçamento. A Mafalda tem uma vantagem que muito poucas pessoas têm. Vive numa casa da família e paga apenas 200 euros de renda. Sem esse peso, a matemática devia ser fácil, mas chegava ao fim do mês com menos de 100 euros na conta, e quando lhe perguntei por quê, respondeu: não faço ideia, juro que não sei para onde vai. Sentamo-nos os dois numa tarde de sábado, com o extracto dela aberto. 1 hora depois, a Mafalda tinha encontrado mais de 400 euros por mês a sair para sítios que ela própria não conseguia defender. Jantares que somavam 200 euros, compras em saldos, de coisas que não usava. Uma assinatura de uma revista, que chegava ao correio sem ser aberta há 4 meses. Cada item sozinho parecia razoável. Somados, eram o motivo pelo qual uma professora, com renda de 200 euros, chegava ao fim do mês sem nada. Fiquei a olhar para ela, a processar aquele momento, e lembrei-me exatamente do que eu tinha sentido naquela noite de novembro. Não vergonha, espanto. A sensação de que uma coisa que deveria ser óbvia nunca tinha sido óbvia, e que bastava ver para mudar tudo. Ficou em silêncio durante um momento. Depois disse: eu nunca tinha visto assim. O que eu, o Tiago e a Mafalda tínhamos em comum não era irresponsabilidade, era ausência de sistema. Tínhamos intenções, tínhamos até boas intenções, mas intenções não pagam a reforma. Para pôr isto em perspectiva, 200 euros por mês é menos do que muita gente gasta em jantares fora. É menos do que o Tiago gastava em subscrições que não usava. É um valor que, com a auditoria certa, aparece sem que precises de sacrificar nada que realmente importa. Agora os números. E vou pedir-te que não saltes esta parte, porque é aqui que a conversa muda de tom. O que eu aprendi com tudo isto é que a reforma não é um problema de amanhã. É uma equação que começa hoje e que cresce silenciosamente durante décadas. A boa notícia é que funciona nos 2 sentidos. O dinheiro que não poupas hoje também cresce silenciosamente contra ti. O problema não é querer poupar. O problema é que querer não chega. O cérebro humano não está construído para adiar gratificação de forma consistente durante décadas. Precisamos de sistemas que funcionem quando a vontade não está presente. E esses sistemas existem, são simples e vou mostrar-te agora como funcionam. Se ganhas 1.750 euros líquidos por mês e não poupas nada, ao fim de 1 ano, tem 0 de crescimento patrimonial. Ao fim de 5 anos, tem 0. Ao fim de 30 anos, dependes inteiramente de uma pensão pública que, com o envelhecimento da população portuguesa e a base contributiva a estreitar, vai ser crescentemente incerta para quem hoje tem entre 25 e 38 anos. A segurança social
paga hoje, em média, cerca de 70% do salário de referência. Não digo que o sistema vai colapsar, digo que apostar tudo numa única fonte, sem construires nada de teu, é um risco desnecessário quando tens tempo e ferramentas para agir. Agora o outro lado. E é aqui que a matemática começa a trabalhar para ti. 200 euros por mês, investidos num ETF de índice global, com o retorno histórico médio de 7% ao ano, produzem perto de 100 mil euros ao fim de 20 anos. Ao fim de 30 anos, mais de 220 mil euros. 200 euros, menos de 12% do teu rendimento líquido. Sem seres gênio financeiro, sem acompanhares os mercados, sem arriscares o que não podes perder. Se chegares a 300 euros, que é o que eu poupo hoje e que o Tiago também passou a poupar depois de cancelar as subscrições, aos 60 anos tens perto de 330 mil euros. A diferença entre uma reforma com escolhas e uma reforma onde não tens escolha nenhuma. Então, onde encontrar esses 200 euros? É o que vou mostrar agora, e é mais simples do que imaginas. O primeiro passo é o mais importante. O dinheiro que queres poupar sai da conta antes de veres o saldo. Uma transferência automática no dia em que recebes o salário para uma conta separada sem cartão, como o Ativo Bank ou o Banco CTT, com custo zero. Não é força de vontade, é arquitetura. O dinheiro desaparece antes que o teu cérebro o contabilize como disponível para gastar. O segundo passo é a auditoria de subscrições. Vai ao extracto dos últimos 3 meses e lista tudo o que sai de forma automática. O Tiago encontrou 135 euros por mês, eu encontrei 92. A Mafalda encontrou 78. A média de quem faz este exercício pela primeira vez é entre 80 e 120 euros mensais em gastos sem valor real. Uma subscrição de 10 euros que não usas custa 120 euros por ano. 5 dessas subscrições são 600 euros. Em 10 anos investidos, mais de 8.500 euros evaporados. O terceiro passo é dividir o orçamento em 3 zonas fixas: 50% para necessidades como renda, alimentação e transporte, 20% para poupança e investimento, que sai sempre primeiro e é inegociável, 30% para tudo o resto. Eu usei o meu fundo de emergência uma vez, 8 meses depois de o ter constituído. O carro avariou e a reparação custou 700 euros. Transferi o dinheiro sem estresse, sem pedir emprestado a ninguém, sem chegar ao fim do mês a 37 euros. Aqueles 700 euros tinham um sítio onde estavam à espera. Essa sensação não tem preço. Com 1.750 euros líquidos, 875 para necessidades, 350 para poupar, 525 para viver. Se a renda em Lisboa ou no Porto ultrapassa os 50%, o ajuste vem do lazer, nunca da poupança. O quarto passo é o fundo de emergência, antes de qualquer investimento. 3 a 6 meses de despesas essenciais, numa conta com liquidez imediata. O certificado de aforro, Série D, é ideal para isto em Portugal, garantido pelo Estado, resgatável com aviso prévio, com taxas que superam a maioria dos depósitos a prazo. O quinto passo é começar a investir de forma simples e automática. Um PPR reduz o IRS em até 400 euros por ano, conforme a idade. Um ETF de índice global na DEGIRO ou na Trading 212 tem comissões mínimas e diversificação automática. Os certificados do Tesouro Poupança Crescimento nos CTT não exigem conhecimento nenhum. O Tiago começou pelo fundo de emergência. A Mafalda começou pelo PPR, para aproveitar o benefício fiscal ainda este ano. Eu comecei pela transferência automática, porque sabia que sem esse passo nunca chegaria ao resto.
Há 3 meses, a Mafalda mandou-me uma mensagem. Dizia apenas: Rodrigo, tenho 230 euros poupados. Nunca tinha tido 200 euros poupados na minha vida. Não é uma fortuna, é o início de um sistema. E os sistemas crescem. Cada ponto de entrada é válido. O único que não funciona é não entrar. Quando o Tiago fez os cálculos do que teria aos 55 anos com 300 euros por mês, ficou calado uns segundos. Depois disse: então posso sair quando quiser. Não é uma garantia, é uma probabilidade que cresce a cada mês que o sistema funciona. E é uma probabilidade a que nunca chegas se não começares. Esta semana, uma coisa só. Abre uma conta separada. Define uma transferência automática de 50 euros para o dia em que recebes o salário. Só isso. No mês seguinte aumentas para 100, depois para 200. O sistema constrói-se por camadas e cada camada é permanente. No próximo vídeo, conto-te o que o Tiago fez para recuperar mais de 300 euros em IRS, usando o PR, de forma completamente legal, e que a maioria das pessoas em Portugal simplesmente não aproveita. Carrega no sino para não perderes. E diz-me nos comentários, qual é o teu maior obstáculo para começar a poupar com este salário? É a renda? É o fim do mês que chega antes do dinheiro? É outra coisa? Leio tudo. São as vossas respostas que constroem os próximos vídeos deste canal.